Olá pessoal, estou aqui de novo, professor Cristiano, para mais uma aula da FATEC Franco da Rocha, FATEC Giuliano Cecchetini. Vamos começar então, né? Hoje o tema dessa aula é da disciplina Eletricidade, o tema é Leis de Kirchhoff e Associação de Resistores. Vamos dar uma olhada então nesse tema. Primeira coisa que a gente precisa identificar é o seguinte: quais são os elementos de um circuito elétrico, tá? Para poder entender a lei de Kirchhoff, tá? Então, primeiro, o que é ramo, tá? Então, quando tem um circuito assim, nessa configuração, por exemplo, qualquer outra configuração, que eu tenha dois ou mais, dois ou mais, né, dispositivos em série, eu posso chamar isso aqui de ramo, tá? Agora, o que é nó? Nó é onde se encontra, onde eu tenho três ou mais ramos ligados, olha aqui, ó, ou dispositivos ligados. Ó. Isso aqui é um nó e aqui é outro nó, tá vendo? Ó? Isso é nó, tá? E o que é malha? A malha a gente considera um conjunto de equipamentos ou de dispositivos que estão ligados. Olha só que interessante aqui, ó. Aqui internamente eu tenho essa malha, que é interna, essa aqui é a outra malha nesse circuito, ainda considero essa outra malha de fora, olha só, que estão em série esses dispositivos. Então, nessa malha, primeira malha aqui, ó, tá o R2, R1, E1 e R3, tá? Depois, nessa outra malha aqui, ó, tá o R3, E2, R4 e o R4, ó. E nessa malha externa a gente considera E1, R1, R2, E2 e E4, tá? É isso, né? Isso é malha, tá? Então, seguindo aqui. A primeira lei de Kirchhoff é a lei para as correntes, a lei dos nós. E ela é muito, muito simples de entender, tá, gente? Eu peguei um desenho bem simplesinho aqui para poder explicar. Toda corrente que chega no nó é igual à corrente que sai. Então, a soma das correntes que saem é igual à corrente que entra. Olha aqui, ó. E um que está entrando aqui, no caso, a setinha indica a corrente que está entrando no nó, tá vendo? E aí você tem I2 e I3 que está saindo, ó. Então soma o I2 que está saindo mais o I3 que está saindo é igual ao I1. Ah, mas e se a gente não souber o sentido da corrente? Pode acontecer. Aí a gente considera o seguinte: a soma algébrica, eu tenho que considerar os sinais, se é positivo ou negativo, se ela está entrando ou se ela está saindo. Vai dar zero. Então toda a soma algébrica das correntes que chegam ou saem no nó é igual a zero, tá? Então isso é a primeira lei dos nós. Agora aqui a lei das malhas, tá? A lei das malhas fala o seguinte: a soma das tensões numa malha é igual a zero, é a lei das tensões, tá? Isso aqui é muito bacana e é bem interessante para a gente entender. Toda a energia elétrica que é fornecida por essas baterias que estão aqui, ó, no caso desse exemplo aqui, tá? Elas estão fornecendo. Vai estar dividida entre os resistores, que nesse caso aqui estão exemplificando os consumidores de energia. Ou seja, a soma de todas as que estão entrando, que está sendo fornecida para o circuito, ela é igual à soma de todas que estão consumindo energia, tá? Então por isso que soma tudo aqui, ó, dá zero, tá? Ou a soma das que estão entrando, ou das que estão fornecendo energia, é igual à soma das que estão consumindo energia. Tá? Essa é a lei das malhas. Deixa eu só ler o enunciado, porque aí não vai ter erro, né? De eu falar aqui, fica registrado o que eu falei. Ó. A soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. E a soma das tensões que elevam o potencial do circuito é igual à soma das tensões que causam a queda de potencial. Tá? Aí vem a associação série de resistores. Bom, a associação série de resistores é o seguinte, tá? Primeiro, qual a importância de entender isso aí? É para a gente entender como é que se dividem as tensões e as correntes no circuito série paralelo, tá? Bom, na associação série de resistores, a gente tem os resistores em série, ligados em série, um depois do outro, assim, ó, tá vendo? Em série, tá? E aí, para achar uma resistência equivalente, porque aí eu chamo de resistência equivalente, tá? A resistência entre o ponto A e B, aqui no caso do exemplo. Eu tenho que somar os valores das resistências em ohm do R1, do R2, do R3 ou quantos mais tiverem aí.
tá? Então tem que somar todos aqui. E aí por isso que vem essa fórmula, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Mas você soma infinitamente quantos você tiver, tá? Associação paralela de resistores. Nesse caso, tá? O que acontece aqui? Qual que é a fórmula? Eles estão em paralelo, olha só. Tem esse resistor ligado em paralelo com esse, ligado em paralelo com esse. Aqui no caso são três, mas pode ser três ou mais. A fórmula genérica é essa aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É meio chatinho fazer essa conta com essa fórmula, viu, gente? Tá? Não vou mentir para vocês, não. Tá? Porque aqui tem que fazer frações, tem que fazer soma de frações. Tá? Então aqui exige um pouquinho de atenção para fazer, tá bom? Cuidado quando for usar isso aqui, tá? Mas ela funciona bem, tá? Funciona tranquilo. Agora, se os valores dos resistores forem iguais, por exemplo, se fosse aqui, ó, 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms, o que você pode fazer? Resistência equivalente é igual 10 ohms dividido por 3, a quantidade que tiver aqui de resistores, tá? Então isso aqui facilita um pouco, quando a gente tem resistores iguais em paralelo, tá? Bom, aqui outro exemplo ainda da associação paralela de resistores é o seguinte. Eu tenho, no caso aqui, dois resistores em paralelo, tá? E aí, se eles tiverem valor diferente, o que eu posso fazer? Usar essa fórmula aqui que é mais simples, tá? Eu multiplico o R1 vezes o R2 e divido por R1 mais R2, tá? Isso aqui é bem bacana, ajuda bastante, a gente usa bastante isso aqui, essa formuleta, tá? Bom, é isso, gente. Esse vídeo aqui foi só para explicar, tá? Ok? Só a parte teórica, tá certo? É isso aí. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Deixa eu dar tchau aqui. Aí. Tchau. Valeu. Valeu. Uhul. Tchau.